Então, na última aula, que efetivamente foi a última aula de um curso de 2006, 5 anos depois, portanto, eu posso começar essa aula como comecei todas as aulas que vocês assistiram comigo. Na aula passada, que efetivamente foi, eu concluí um curso propondo um determinado número de coisas e dizendo que eu ainda não tinha, como ainda não tenho, condições de avançar além dessas propostas. Essas propostas consistiam em tratar a questão da crise de identidade da nossa cultura, a questão do mal, o outro pode perecer, e a questão da transcendência, do sentido, do fazer sentido, onde até podia entrar Deus. E que muito adiante disso, eu não podia ir. Hoje eu vou tentar fazer um esforço de ir um pouquinho além disso que foi proposto, mas para isso eu preciso dar uma recuperada, como também em todas as aulas anteriores eu fiz, uma recuperada do sentido que tem o momento em que nós estamos no curso, e que nesse sentido também significa na vida. Nós estamos recuperando aqui um contato que é para ser mantido, como eu prometi a vocês no meu discurso de patrono para ninfa, que a gente não se afastasse muito, que fosse de mão dada. Vocês estão voltando e vão continuar voltando. Esse é o meu projeto por todos os séculos dos séculos. Então, no curso do qual essa aula é uma continuação, e eu creio que não, o nosso trabalho foi tentar entender a nossa época, aquela em que os pós-modernos dizem que não há mais verdade, porque o real, que é aquilo em relação a que se diz verdade, se tem dito, se vinha dizendo, não é que não haja mais real, eles não são solipsistas. Certamente, se eles atravessam uma rua com o sinal fechado para eles, eles atravessam de olho nos carros. Então tem o real, sim, e pode ser mortal. Mas não é mais tão interessante. Por quê? Afinal de contas, essa mesa aqui, esse apagador, não está o cadeado para eu dar o exemplo da cadeadidade. Tudo bem. Ficamos com essas coisas sobre a mesa. Se esgotam no que elas são e parece que são. Essa mesa é estritamente essa mesa, ela serve para aquilo que ela serve, mas ela não é mais do que isso. Significa, o real é pobre. O real é pobre. Existe, mas por que nós nos interessaríamos, depois de 26 séculos de uma história que se interessou pelo real e que deu o que tinha que dar na visão dos chamados pós-modernos, por que nós continuaríamos nos interessando pelo real, seja lá o que for o mundo, as coisas, os objetos, as coisas do mundo, os entes, né? Dependendo de em que época nós estejamos, a que escola nós pertençamos, por que continuar se interessando pelo real quando nós dispomos hoje de estruturas descoladas do real, que não são representação de uma realidade fora, que são linguagem, imagem, imagem de imagem, de imagem, de imagem, linguagem que circula reticularmente, que circula em rede, de maneira horizontal, que não precisa ir procurar fora dela aquilo que lhe dê legitimidade, ou seja, os virtuais, as potências de realização futura, que podem ou não vir a ser alguma coisa, mas enquanto estão na potência de vir a ser alguma coisa, se prestam
há uma infinidade de jogos, de estratégias, de cenários, de interações que não estão no plano do real como essa mesa está, mas não são irreais. Então a ordem do virtual não é irreal, de modo nenhum. Ela é a ordem que realmente corresponde às sociedades contemporâneas, que são movidas pela eficácia tecnológica. Pela eficácia significa por aquilo que está na ordem das efetuações, das efetividades, dos efeitos. Uma sociedade que é regida por essa ideologia da eficácia já não está se perguntando pelas causas, em última instância, né, pelos fundamentos. Enquanto algo funciona e funciona bem e produz os efeitos para que foi feito, é disto que se trata. E essa eficácia tem uma pregnância virtual muito grande. Enquanto que de uma coisa que simplesmente existe posta aí, nós tínhamos, talvez não tenhamos mais, porque os pós-modernos podem ter razão e tudo isso vai acabar, mas nós tínhamos a obrigação de, para entender o que isto é, ou seja, saber sua verdade, perguntar seu fundamento, de onde provém, como foi feito, qual é a sua causa. Nós não estamos mais em sociedades de causa, estamos em sociedades de efeitos, de efetividades, de efetuações. A ideologia das nossas sociedades, que é a eficácia, está diretamente ligada ao consumo, quer dizer, ao uso, não ao sentido, à essência, à verdade, mas ao uso do mundo, portanto, ao consumo. E o virtual, as estruturas virtuais de linguagem, as estruturas que são modelos, cenários, encenações, jogos, se prestam muito bem à dinâmica do uso, do consumo, da globalização. A globalização que nós vivemos pôde se fazer porque se fez pelo mercado, porque se fez pela circulação e o consumo. Não se fez em cima da economia real, se fez em cima da economia virtual, financeira. Nós vivemos um momento do capitalismo em que a virtualização se tornou máxima, exponencial, momento do capitalismo financeiro. A gente está vendo desde 2008, agora de novo, acontecendo agora de novo, né, a relação entre a bolha virtual que deu 10 anos de desenvolvimento real ao mundo e o estouro dessa bolha, que em 2008 aconteceu, chegou aqui como uma marolinha, mas foi um tsunami pelo mundo, né? E o que houve ali? Basicamente, dois traços. Houve que um estímulo ao aquecimento do mercado imobiliário americano levou a que fosse emprestar dinheiro para comprarem casas a pessoas que não tinham lastro para garantir esse empréstimo e que diziam que não tinham, sabia-se que não tinham, mas isso não tinha importância, porque o título de dívida emitido por essas pessoas era levado ao banco, que o transformava num título financeiro levado à bolsa, e com o giro hiper veloz, né, a bolsa fecha em Tóquio, abre em Nova York, e fecha em Nova York e abre em Tóquio, de modo que 24 horas por dia o capital gira pela sua velocidade, não pela sua realidade. No real, o que tinha era gente dando calote. Quando foi se cobrar, consumou-se o calote. Eu pagar o quê? Eu nunca disse que ia pagar. Eu disse que não tinha, da crise do subprime. Eu disse que não tinha como pagar. Vocês me emprestaram assim mesmo, eu continuo não tendo. Aí vai quebrar o banco. O banco que tomou aquela nota de dívida, transformou numa
um título negociável na Bolsa, Lehman Brothers e outros, iam quebrar, o governo teve que interferir. Essa interferência também é virtual. Ela é geradora de confiança, ela não muda a economia real, ela dá virtualmente confiança de que aquele banco terá, porque se todo mundo corresse ele quebrava, terá lastro suficiente para que eu não precise correr lá e pedir o meu, porque aí ele quebra. Então a economia se presta muito bem a um exemplo de como o virtual impera e como, a rigor, tenha ou não tenha a história acabado, como os pós-modernos dizem, o futuro está praticamente valendo mais do que o presente, como se o futuro pudesse ser causa do presente, que vai na contramão de tudo que nós aprendemos em relação à história, né? E o passado abolido, porque o passado é o tempo das causas, as causas explicariam o presente se a relação temporal continuasse sendo, como o século XIX nos ensinou, linear de causa e efeito. O presente é efeito do passado, que é sua causa. Um dia o presente vai virar futuro, né? E uma outra causa entrará em cena, que será um novo presente, e assim sucessivamente, de modo que dá até para fazer projeto de futuro. Projeção para o futuro, segundo as condições do presente que nos vem do passado. Hoje parece que é o contrário. O jogo financeiro é um jogo de apostas que não precisam se realizar. Quando a aposta é feita e 2, 3 pessoas, 2, 3 investidores de peso fazem a mesma aposta, a famosa alavancagem, aquele futuro se realiza desde já. Não se vai esperar 10 anos para ver se a relação entre o real e o dólar cai a tanto. Faz-se essa aposta, que é um ataque especulativo, que no momento está sendo feito ao real, está sendo feito um ataque especulativo ao real para valorizar o dólar. Ao contrário, até agora os Estados Unidos tinham feito uma redução artificial do dólar em função da dívida. Tudo isso é especulativo, tudo isso é virtual. Então, é como se o futuro apostado tem uma bolsa de futuro. Vai-se lá comprar futuro. O futuro apostado imediatamente produz efeitos sobre o presente, altera o presente, o que também altera o futuro, de modo que as apostas precisam ser permanentemente feitas. Compra, vende, como a gente vê nos filmes sobre Wall Street, etc. Alucinante, aquela coisa alucinante. Eu dei para vocês com toda certeza, dei, claro, o exemplo da moça de 19 anos, saudável, mas que talvez lá pelos 50, na virada da menopausa, pudesse ter um câncer de mama. Tinha histórias na família, né? Um câncer que ela não tinha, que talvez tivesse, talvez não. Mas esse futuro hipotético, figurado como um cenário possível, para ela era tão altamente provável que ela fez 2 mastectomias. Ela provavelmente não terá câncer de mama, mas passará o resto da vida sem ser. É um futuro antecipando-se ao presente e determinando um efeito no presente causado pelo futuro. É um outro exemplo de como que o virtual se tornou mais potente do que o nosso velho e bom real. Então, para os pós-modernos, vamos dizer, real existe, mas importância tende a zero. Importância no sentido de pensar-se sobre, mobilizar o pensamento na direção de o que se fez 26 séculos. Durante 26 séculos. Acabou, diz os pós-modernos. A história acabou. Esses 26 séculos deram o que tinha que dar, louvor para eles, palmas, mas agora nós estamos pós eles. Pós-moderno significa pós o que o século XIX fez, que foi introduzir a história e explicar o mundo todo a partir do passado. E pós esse momento significa que nós estamos pós toda a história,
desde lá o século VI a.C., com os pré-socráticos, né? Tudo aquilo que a gente viu na galopada fulgurante que fizemos do século VI ao XXI em 15 semanas. Então, real está. Mas vale o quê? Que valha alguma coisa e que valha um empenho de vida. Se o real, se quando se pergunta sobre o real, é necessário olhar o seu fundamento. Como quando a gente recebe uma notícia, pergunta: você tem razão, tem certeza? Qual é o fundamento da sua notícia? Veio de onde? Qual é a fonte? Você vai procurar o fundamento, que nunca está na mesma posição que o real. O fundamento, que é uma causa, não está no mesmo lugar que o seu efeito. Por isso que a gente tem que procurar. As fundações desse edifício são seu fundamento. A gente vai procurar para ver se ele está sólido, mas ele não é edifício. As fundações não são edifícios, são fundamentos. A gente vai ver as fundações quando o edifício cair, quando elas deixarem de funcionar para aquilo que servem, que é dar sustentação, quer dizer, realidade ao real. Então a pergunta sobre fundamentos do real, sobre relações de causalidade, relações da ordem do passado e presente, dançaram, dizem os modernos. E se olhando para os fundamentos do real, pode-se, a partir dos seus fundamentos, dizer a sua verdade, dar sentido à realidade, ao mundo, às nossas vidas, à história, à cultura em que vivemos, às sociedades em que vivemos, à sociedade globalizada, que é a nossa. E se, ao contrário, como dizem os pós-modernos, o virtual é mais importante do que o real, é mais interessante, é mais legal. Não sei se alguém já teve aqui farm. Você sabe que se você plantar morangos, 3 horas depois você vai ter que voltar lá porque os morangos morrem em 3 horas. Minha filha tinha um café e cuidava lá do café, as pessoas entravam, eram alimentadas. Um dia ela foi viajar por um dia e pouco e deixou o café por minha conta. Mas eu sei ligar o computador, eu mando e-mail, recebi e-mail, vocês sabem disso também, com abundância, adoro, mas muito mais do que isso não, eu fiquei encarregado do café. Uma hora eu abri ali e o café estava nas moscas. As pessoas entravam na porta, davam um giro assim e saíam pela outra, pela ali. E uma bonequinha Catarina, andava lá para cá, com a mão na cabeça. E eu que ensino essas coisas, tenho passado nos últimos 10 anos da minha vida ocupado com isso, por um momento que não foi muito curto, fiquei sincera, honesta e realmente humilhado, porque minha filha estava sendo tratada daquela maneira. Liguei para ela: Catarina, você não sabe o que está acontecendo, os seus clientes estão indo embora, seu coisa está às moscas. Peraí, calma, vai no não sei aonde, foi no não sei aonde, tem aí pato de Pequim, está vendo pato de Pequim? Baixa 6 patos de Pequim, eles duram 24 horas, quando eu voltar, ainda vai ter pato de Pequim, a loja vai estar salva. E eu respirei aliviado. Depois não tem mais. Presta atenção, cara, você é professor desse negócio de real e virtual, como é que você embarcou desta maneira? Então, essas relações de real e virtual, relações entre, graças a Deus, continuam a existir. E o que os pós-modernos nos dizem, que o virtual substituiu o real em ordem de interesse, etc., é uma verdade pela metade. Nós, nas nossas vidas comuns, sustentamos a relação de real e virtual permanentemente. Nós compramos roupa com cartão de crédito, a roupa é real, o cartão de crédito é virtual. Ele vale dinheiro que vai entrar numa conta, mas o dinheiro é virtual desde que não tem mais lastro em metal. E a conta também é virtual, é só um número. Mas tudo isso circula muito bem. Eu saio da loja vestido com camisas novas. E a vendedora não recebeu dinheiro nenhum, nem vai receber. Mas o valor circula, e se circula bem, a economia se sustenta com as camisas que eu comprei.
Então, o real e o virtual, nós os integramos nas nossas vidas comuns, que continue sendo assim. Fundamento, também dizem os pós-modernos, não se trata mais de fundamento, trata-se de eficácia, trata-se de saber se funciona. Se não funciona, é preciso que funcione. Causas, se é para procurar, são as causas da disfunção, da falta de eficácia, não são as causas da coisa. Isso pertence a um outro paradigma, que acabou, dizem eles. E na ordem da verdade estão os jogos, estão as simulações, os simulacros. Vamos lá, o café da Catarina. E a própria Catarina bonequinha, andando desesperadamente de um lado para o outro. Então, essa é a nossa conjuntura atual. Essa é a sociedade em que nós vivemos, sociedade tecnológica, de eficácia, de consumo globalizada. Nela é que os nossos colegas pós-modernos nos dizem que tudo isso acabou, isso aqui que foi testado desde os pré-socráticos, 6 séculos antes de Cristo, até meados, mais ou menos, até agora, mas assim, ostensivamente até meados do século XX, que é a Segunda Guerra, mais ou menos, perdeu o vigor. É como um Rock in Rio que acaba. Depois que todo mundo saiu, depois que o palco é desmontado, o espaço continua lá, mas a coisa acabou. E quem está lá não está mais na coisa, não há mais a coisa, está-se pós a coisa, pós-Rock in Rio. E esse pós-Rock in Rio não pertence ao Rock in Rio, que acabou e foi embora. É assim que os pós-modernos dizem que acontece com o moderno, eu digo, e, consequentemente, tudo que veio antes. Acabou por si mesmo, redondinho, não deixou rabo, não tem continuação, não está sendo superado por outra experiência societária, cultural, individual, filosófica, antropológica, o que for. Acabou. Agora, pós isso que acabou, estamos nós fazendo uma outra coisa, que ainda não sabemos exatamente o que é. Mas sabemos que é da ordem do individualismo, do relativismo, do hedonismo, do consumismo. Alguma coisa está vindo, alguma coisa está indo, e nós não temos ainda as condições de fazer o cálculo de lucros e perdas. Enquanto não temos essa possibilidade, eu propus a vocês, lá em 2006, contar uma história que dê conta desse momento da história em que se diz que a história acabou. O nosso momento. Foi essa história que eu contei, dos pré-socráticos e da cultura judaica, encontrando-se ali pelo século I, formando uma nova cultura, que essa sim é a nossa, em relação a essa que os pós-modernos dizem que, que acabou, e fomos deslocando a questão fundamental dessa cultura, os 2 acessos ao real, pela razão, pela fé, a fonte grega, filosófica, a fonte judaica, religiosa, como elas foram se deslocando, chegando até a nossa época de espetacularização da fé, de consumo da fé, de guerras religiosas, de fundamentalismos e, por outro lado, de hiperdisparada da eficácia tecnológica, da tecnologia assumindo o papel da ciência, do que, não muito tempo atrás, tinha a seu cargo dizer a verdade e a técnica aplicar. Está tudo embolado numa hiperracionalização da tecnologia, por isso eu ponho esse hífenzinho, para lembrar do logos, da verdade e tal. De modo que uma lógica uma tecnológica, é o que rege a nossa contemporaneidade, junto com as guerras de religião, a espetacularização da fé, os fundamentalismos. Quer dizer, a questão continua aí. E nós temos alguma coisa a fazer nesse contexto. Podemos fazer e podemos não. Eu tenho dito a vocês sempre que o risco de não fazer e esperar ver no que dá pode depois tornar impossível fazer qualquer coisa quando der. Daí não dará mais. Quando a tampa do pós-moderno fechar,
e esse discurso único for o único mesmo, que dê conta das sociedades de eficácia tecnológica e consumo globalizado, que são as nossas, fora das quais fica mais ou menos metade da humanidade, 3 bilhões de pessoas, que não têm poder de consumo, capacidade de consumir, nem a lógica do consumo, e muitas vezes, nem a possibilidade, mas também nem a lógica, nem o desejo, nem a rigor, a necessidade, se se pensa em consumismo, né? Metade da humanidade fica fora das possibilidades reais e virtuais da globalização. Diante disso, eu vinha dizendo a vocês, nós temos um empenho ético e político, que é o corpo do pensamento hoje. Hoje, lidar com a verdade, com o real, com fundamentos, na dimensão em que verdade e simulação se misturam, na verossimilhança, em que fundamento e eficácia se misturam na efetividade, na produção de efeitos, que pertence à dimensão das causas, por outro lado não pertence, porque está no exclusivo da eficácia, etc. Que esse contexto implica para nós em um desafio ético, que por ser ético, precisamente, nós podemos assumir ou não. Durante aquele ano inteiro, no discurso de patrão e paraninfo de vocês, eu disse, assumam. Quando nos momentos graves das profissões de vocês disseram para vocês, olha, esquece o negócio de fatos, tudo que há é versão, tudo que há é eficácia, é linguagem, vão em cima disso? Eu disse, não acredito. Não acredito. É assim e também não é assim. Nós ainda podemos ter algumas dimensões de resistência ativa, não ressentida, não reativa, não de voltar as costas, enterrar a cabeça, ativa. E nomeei, foi a última aula, nomeei alguns territórios em que essa luta podia se fazer, essa guerra, uma guerra amorosa, uma guerra que não é para vencer, para derrotar o outro, não é de morte, é de vida, uma guerra do amor, de que se vai falar um pouco hoje. Eu identifiquei 3 territórios. Território da identidade, porque toda a cultura ocidental, dos pré-socráticos, século VI a.C., para cá, foi centrada sobre essa ideia da identidade, do princípio de identidade, que reúne todas as diferenças, e aí as diferenças podem ser diferentes à vontade, que o caos está eliminado pelo princípio de identidade. Um princípio de unidade, que pode deixar ser em todas as multiplicidades, na sua explosão de demasia, que o caos está minimizado, controlado, até anulado, pelo fato de que existe uma unidade, um único, que lá os gregos pré-socráticos chamaram o ser, uma vez que tudo é e nada não é. Então, o ser, do qual se precisava fazer várias experiências, várias experimentações, não é importante. O importante é que encontrou-se um princípio a que se deu o melhor nome que se podia dar, um verbo inteiramente neutro, no infinitivo, não diz coisa alguma, porque é preciso acrescentar, diferentemente do verbo amar, fazer, andar, comer, qualquer coisa. Ser, tem que se perguntar o quê? Ser o quê? Pois essa é exatamente a pergunta da filosofia. O quê? O que é isso que é? Totion, né? Em grego, o que é isso? Então, o princípio de identidade, com alterações importantes. Já foi alguma coisa abstrata, universal, genérica, como o ser, mas já foi também alguma coisa que a gente pode chamar de concreta, né, porque faz coisas, produz efeitos, que é Deus. Deus já foi experimentado como ser, e ele não é abstrato e genérico, ele é concretíssimo, ele faz acontecer em coisas, a começar pelo mundo. De nada ele tira tudo e isso
faz da experiência do ser uma coisa bem diferente da dos gregos pré-socráticos. Já se pensou o ser também como um indivíduo, sujeito, ser humano. Século XVII, XVIII, XIX, filosofia moderna, época moderna, expressa pela filosofia. Pensou-se assim, o que é o ser? O ser sou eu, Descartes, que sou porque penso, sou enquanto penso, se deixar de pensar, deixo de ser, penso logo existo. Então a ideia de que o ser se define como uma consciência consciente de si mesmo, ou seja, como um sujeito e sua interioridade, é uma experiência brutalmente distinta daquela que os pré-socráticos fizeram, o ser como princípio de unidade e identidade de tudo que há, uma vez que tudo é e não é. Mas sempre foram experiências do ser sendo feitas. No momento que nós estamos vivendo hoje, há uma crise de identidade. Literalmente, nós estamos em crise de identidade como cultura, em função daquelas coisas todas que foram ditas. E estamos em crise de identidade no sentido de que o princípio de identidade, aparentemente, deu o que tinha que dar. Porque o ser abstrato, genérico, universal e absoluto saiu de cena há um bocado de séculos já, desde o 17, mais ou menos, da filosofia moderna. E Deus foi junto, porque eles ficaram colados 13 séculos, desde o começo da nossa cultura ocidental, greco-judaico-cristã, até o século XIII, quando ela começou a ratear, pifar, rabiar nas curvas. Deus e o ser ficaram colados de tal maneira que quando um foi despachado, o outro foi junto. Isso não é inteiramente assim, porque tem uma história de pequeno ser, o ser humano. Se não é de Deus o Criador, há uma entidade superior que não precisa ter criado o mundo, mas a qual se refere o mundo por causa da necessidade de fazer sentido. Não fazer sentido era, pelo menos, uma impossibilidade, vamos chamar, afetiva da cultura ocidental. Então houve no século XVII, XVIII, entrando um pouco no XIX, um modo de se relacionar com Deus, que foi chamado teísmo. Então está lá, é o Deus mínimo, é o ser mínimo, mas atravessando. Hoje, nesse momento nosso, atual, o que nos dizem os pós-modernos é que o princípio de identidade, como um princípio absoluto, ou seja, como princípio mesmo, isso significa fundamento, na medida em que o fundamento dança, esse hiperfundamento, macro-hiper, transplus fundamento que é o ser, sob sua forma Deus, sob sua forma causa, ou sob qualquer que seja a forma. Então eu queria testar com vocês hoje duas figurações possíveis dessa grande crise. Entendendo crise, vocês já ouviram isso tantas vezes, mas eu vou repetir, viro por aí, e de mim mesmo. Crise, no sentido oriental de crise, é perigo e é oportunidade. Crise é passagem, é reação de alguma coisa viva. Febre é crise porque o corpo reage a uma invasão. Portanto, é oportunidade de cura. É perigo e é oportunidade. Então, pensando a nossa crise atual nessa dimensão de perigo e oportunidade, como eu propus como tema para hoje, verdade e amor na conjuntura pós-moderna. A conjuntura pós-moderna eu já apresentei bem rapidamente. Vamos ver verdade e amor agora nessa conjuntura, sabendo ou supondo, hipótese, mas altamente provável, que tudo isso se passa em torno de uma crise do princípio que regeu, bem e mal, a possibilidade de ser, dizer, fazer, pensar do século VI a.C. até o século XX. Testar a relação dessa crise com
o que pode ser a verdade. Não, verdade e amor são os dois temas. Começamos pela verdade. E, como sempre, porque é o meu caminho, a minha tara, uma pequeniníssima história. Porque quando nós dizemos verdade hoje, nós não sabemos mais o que estamos dizendo. Em geral, para sair pela tangente, põe-se no plural, as verdades. Ou se relativiza. Verdade segundo tal ponto de vista, que não é uma coisa má, de modo nenhum. Mas a verdade já não se sabe. Se ela está em latência em algum lugar, assim, em algumas pessoas dói esse desaparecimento da verdade, em mim, por exemplo, ok. Mas, no geral, assim, as pessoas não andam preocupadas com a verdade dos seus empenhos cotidianos. Mas quando teve o mensalão, a gente quis saber, continua querendo saber. O que aconteceu ali? Quem botou a mão? Disse, eu estava ou não estava? Lula estava ou não estava? Eu suspendi a aula. Para suspender a aula tem que estar em estágio terminal, né? Pré-falimentar de vida. Eu suspendi a aula uma semana, fiquei de pijama, não me lembro se tornei banho, para ver todos os interrogatórios, depoimentos e tal, lá da comissão, né? Grande espetáculo do Roberto Jefferson. Zé, sai daí, você desperta em mim os meus instintos mais animais. E todo o resto estava lá. Qual era o pressuposto de eu estar lá? Era que alguma coisa da ordem da verdade apareceria ou não, mas me interessava profundamente a ponto de a coisa mais poderosa da minha vida, não privada, que é dar aula, que é estar aqui com vocês, foi suspensa por uma semana. Fiquei doente de verdade. Da verdade. Então, hoje nós não sabemos mais, mas nós já soubemos. E já soubemos poderosamente, de maneiras diferentes. E esse de maneiras diferentes é que é esperançoso. Porque se tivesse havido um só modo de experimentar o verdadeiro, e esse tivesse acabado, nós estaríamos no vácuo, mais ou menos como o pintor pendurado na brocha quando tira a escada. Mas houve várias. E se houve várias, pode haver outras. É uma aposta. Mas é uma aposta que eu queria fazer com vocês. Não contra vocês. Com vocês, preciso que vocês façam a mesma aposta comigo. No século VI a.C., começou-se a gerar uma preocupação com a verdade. Exatamente porque um dia, quem sabe, bem velhinho, assim, naquela época, vocês lembram da minha fantasia de bota? Não? Ah, tem que falar. É o seguinte, muito velho, eu regulo pela idade da minha mãe. Minha mãe está com 94, eu tenho 64. Então, quando ela fizer 95, eu vou morrer aos 95. Quando ela fizer 96, eu vou morrer aos 96, dando aula, aqui, na 126. Então, para o primeiro período, lá. Então, na hora que eu senti que a malvada está atacando, que agora eu vou suspender o que eu estou dizendo e vou dizer, é malvado. Eu vou dizer, minhas queridas, meus queridos, eu andei minha vida toda procurando a verdade. Procurei pelo caminho objetivo da ciência, pelo caminho subjetivo da arte e não encontrei. Aí, naturalmente, dependendo do galope da malvada, eu estico isso um pouco mais, ou sou mais sumário. Não encontrei. Por isso, por aqui, mas agora, aqui com vocês, nessa relação, olhando os olhos de vocês, eu descobri. E vou dizer para vocês em primeira mão, antes de publicar, antes de ir para congresso, qualquer coisa. É aqui na 126 que eu vou dizer. A verdade é... Cai em cima da primeira fila. Tem turma já que não senta mais na primeira fila. Embora eu tenha garantido que não é agora. Garanti que naturalmente eu não posso dar, mas tenho grande empenho que seja verdadeiro. Então, um dia, quem sabe vai ser esse, eu vou ter que me curvar um pouco mais sobre por que motivo os gregos do século VI precisaram se ocupar da verdade da maneira como se ocuparam. Porque a Grécia não começou no século VI.
mais ou menos, ali quando Homero escreve a Ilíada 10, é uma guerra que pode ter acontecido pelo 11 antes de Cristo. E se a gente tomar a Ilíada como certidão de nascimento da Grécia, que ainda não havia, e o incêndio de Troia, como a primeira queima de arquivo na cultura ocidental, foi por ali. Então 10, 9, 8, 7, houve uma cultura grega não pré-socrática, para a qual, hoje a gente chama mítica, arcaica, para a qual era suficiente para conter a demasia dos múltiplos, do haver muitos, que os gregos queriam, esse amor às multiplicidades, a mais que homem, mais do que eu, todo o resto, mas todo o resto é uma multiplicidade desatinada, né, de gatos, regatos, sapatos e gatos. Não, gatos eu já falei. Em relação a qual o que nós chamamos, mal ou bem, de orientais, tem focalizado por Buda, Siddhartha Gautama. A vida é um sonho, a consciência é um sonho dentro de um sonho, ou o mundo é um sonho, a vida é um sonho dentro de um sonho. Temos que acordar desse sonho pelo desapego, largar tudo e acordarmos na iluminação, que é a experiência búdica, a iluminação. E o que é que tem na iluminação? Nada. É a experiência do vazio. É a experiência do vazio. Os gregos, e nós depois deles, quiseram justamente o contrário, lidar com as multiplicidades, não morrer nelas, não se diferenciar nelas, mas lidar com as multiplicidades, amorosamente. Então a paixão do a mais que eu, a mais que homem, o desejo de a mais, a amorosidade, moveu na origem a cultura grega. E os gregos míticos, arcaicos, mais ou menos resolveram a questão do excesso de múltiplos e, portanto, a tendência virtualmente caótica do haver demais, hibridando. Tem deuses, tem humanos, hibridando, semideuses, semideuses. Tem humanos, tem equinos, hibridando, centauros. Tem mulheres, tem florestas, lagos, rios, hibridamos, ninfas, dríades, anadríades, etc. Funcionou para eles. A experiência mítica, que é essa experiência da mistura do ordinário e do extraordinário, do humano, mundano e divino, funcionou para eles. Nós temos os relatos que eles nos fizeram, que hoje chegam sob a forma de contos, porque aí a experiência mítica virou mitologia, estudo dos mitos, e a experiência acabou. Acabou aqui, quando, no século VI, os pré-socráticos acharam que já não dava mais. Eu digo assim, acharam que já não dava mais, porque o meu amado Heráclito, um dos dois grandes pré-socráticos, quais sobraram muitos fragmentos, aí é o princípio Tostines da filosofia. A gente não sabe se sobraram muitos fragmentos porque eles eram maiores, ou se eles eram maiores porque sobraram muitos fragmentos. Mas o fato é que de Heráclito e Parmênides sobraram muitos fragmentos. E um deles diz: Homero devia ser varrido a bastonadas das feiras. E por quê? Platão respondeu 2 séculos depois: porque Homero mente. Porque mistura deuses e humanos. E a gente já sabe que o que é e o que não é, não é. Aristóteles, aluno dele, formulou isso assim, dessa maneira que para nós hoje parece um pouco infantil, claro, que o que não é, não é, mas teve uns 2 séculos de briga aí, né, para que esse princípio fosse afirmado como absoluto. Porque o que quer dizer isso? Que o que é o que não é? Então, não tem ponte entre ser e não ser. Por exemplo, como Heráclito dizia, meu amado, por isso que ele vai dizer agora, tudo flui. E tudo flui significa, o fluxo é universal, é absoluto, nada não flui. Tudo flui. Esse é o ser, tudo flui. Mas tudo flui significa, tudo passa de não ser a ser e de ser a não ser. Tudo aparece, floresce, se manifesta e desaparece. Então, em tudo flui ser e não ser.
estão incluídos. Não era um problema para ele. Foi um problema para Parmênides, seu adversário. Nem sei se um leu o outro, mas numa mesa redonda, né, Parmênides diria, está tudo errado, porque ele disse termo a termo, assim, como se ele tivesse lido Heráclito e agora estivesse refutando. A Parmênides não. Tem um fragmento de Parmênides que diz: do que não é, nada permitirei que penses nem digas, porque nem pensável nem dizível é o que não é. E o que decorre daí? Origem não há para ser pensada e está fora de inquérito e perecimento. Ou seja, não ser e não ser nas duas pontas, começo e fim de ser, nem pense nisso, porque de não ser não quer dizer nada, pense nisso. Então houve aqui uma certa convulsão no século VI. Né? E a primeira figura da verdade, chamou a Léteria. Léter é esquecimento, é morte. A gente ainda usa a palavra letal. Esquecimento, morte, encobrimento é o que desaparece. E A é o alfa privativo, é não. Não, odeio. Prefiro não. Seja bom. Então, a palavra para a verdade não é encobrimento, não esquecimento, não velamento, ou desvelamento, descobrimento, descoberta, des em lugar de não, né? Pode botar, implica numa compreensão de que tudo que é, eles chamavam físicos, a força de por si mesmo se apresentar e se manter presente numa aparência, na sua presença aparente. Depois foi traduzido por natureza, da qual a física é a ciência, mas aí já estamos em outra história. Ali no século VI, a física é uma força cósmica, um fazer, aparecer, que de si mesmo se mostra, põe presente e se mantém. E se mantém visível e também se esconde. É outro fragmento de Heráclito. A força que faz aparecer, com a mesma força, tende à ocultação. Então, dar e reter, mostrar e esconder, é o modo de ser daquilo que é. Tudo que é, incluindo nós, os humanos que vamos juntos no fluxo da física, né? Tudo se mostra e se esconde, é luz e sombra, acende e apaga. A Léteia é uma atenção nossa, humana, a isto, de que tudo que é, tudo que há, inclusive nós, se mostra e se retém. Ficarmos atentos a isso, nós vamos ver depois que sentido pode ter, significa que o movimento do que é e nós com ele é a verdade. Nada de discurso sobre. A physis move-se, dando-se e ocultando-se, nós com ela. Atenção a isso é a Léteia. Desvelamento, não velamento, desocultação, não ocultação, ocultação e desocultação. Esse é um movimento. A Léteia tem aqui o sentido de movimento do real. Ele não usava a palavra real. Vamos lá. Movimento do real. Isso mudou 2 séculos depois, porque nesse meio tempo vieram os sofistas do século V, fizeram aquele escândalo todo, separaram a força de unidade, que é o logos, da força de dispersão, de multiplicação, que é a physis. Disseram que um não se conecta com o outro, que o logos é superior à physis, e a physis é caos, não pode ser conhecida, não pode ser compreendida, nem comunicada, e portanto verdade não há. É o pós-moderno da época. Verdade não há. Na reação aos sofistas, os filósofos, aqueles primeiros que se deram o nome de filósofos, puseram a verdade para defendê-la, né? Já não como movimento do real, ele mesmo dando-se e retendo-se,
na ordem do discurso. A verdade é possível, sim, é para ser procurada, porque nós não a sabemos, somos ignorantes em relação a ela, não nos movemos junto com o mundo que se dá e se retém, ficamos parados vendo o mundo e julgando-o. Essa é a ordem do discurso. E aí, dependendo se a gente é Platão, o discurso se lembra, o trabalho do pensamento é se lembrar da verdade que nós humanos possuímos em nós, porque a contemplamos antes de sermos enquadrados no túmulo do corpo, como Platão chama, enquanto nos preparamos para a morte. A filosofia é uma preparação para a morte, quando nos livraremos do corpo e de novo veremos face a face a verdade, que se chama ideia. Então, aqui a gente pode dizer que é no homem que a verdade está, porque está na alma. A gente só esquece porque o corpo pede demais, e a gente aí começa a se esquecer daquilo que tem em si, que é a verdade, e a gente tem que procurar. E a procura é uma lembrança, uma reminiscência do que nós já vimos, temos em nós e esquecemos. Só se pode esquecer o que se sabe. Então, a verdade está em nós esquecida e nós podemos sabê-la porque ela está em nós. Então, me pergunto se seria aqui uma coisa mais natural, essa experiência da verdade feita por Platão, embora já nada a ver, ou muito pouco, com essa experiência naturalíssima do mundo todo se movendo e nós com ele, dando-se e retendo-se, aparecendo e desaparecendo, e atenção a isso, não nos deixamos enganar. Ou então, se a gente é aristotélico, a verdade se obtém por abstração. Quer dizer, esta mesa aqui, na sua materialidade, não é só a matéria de que é constituída, mas no fato de ser azul, de não ter gaveta, etc. E, no entanto, ser uma mesa, como outras mesas, diferente de todas as outras mesas, mas igualmente a todas as outras mesas, mesa, na sua comum mesidade. Então, extrair da mesa o composto de essência e acidente, forma e matéria, como Aristóteles dizia, extrair daí, abstrair, quer dizer, tirar fora o que é puramente diferente para manter só que é identitário, depois chamou essencial, manter só a essência. Abstrair, o que significa destruir as diferenças, mas sendo necessário partir delas, sem o que não se encontra a essência. A essência não é sobrepairante, ela está nas coisas, a essência das coisas está nas coisas, mas quando nós vamos abstraindo e quanto mais perto nós chegamos do mais genérico, que é o mais verdadeiro, menos nós estamos perto do indivíduo que na verdade não pode ser conhecido, mas sem ele o processo não começa. Então é um processo mais a verdade de certa forma está na coisa, mas nós temos que construí-la. Então é uma visão da verdade mais construída, em oposição à mais natural. A verdade já foi Deus. Isso significa a verdade é Deus. Não está nele como a essência está numa coisa, nas coisas, em todas as coisas. A verdade é Deus. E como Deus é o próprio ser, nós estamos aqui na Idade Média, a verdade é Deus, é o ser. Ela pode ou não ser conhecida, porque ela é tão imensamente maior do que a nossa razão finita é capaz de dar conta. Nossa razão é finita, Deus, o ser, é infinito. Nossa razão é perfeita, Deus, o ser, é perfeito. A nossa razão
limitada, Deus, o ser são ilimitados, a nossa razão tende ao erro porque duvida, se não duvidar não tem o que procurar, se não procurar não acha, Deus, o ser, são induvidosos. Então nós podemos ou não conhecer a verdade tal qual, V maiúsculo, mas sabemos o que ela é, mesmo não sabendo como ela é, mesmo não podendo defini-la, porque Deus é de verdade a verdade. Procuramos pela teologia, foi o caminho mais trilhado na Idade Média, no século I, patrística, primeira sétima, primeira quinta, aí vieram os bárbaros, acabaram com aquela festa toda, até o sétimo, que foi congelando, né, a teologia inicial e a filosofia. Ficou congelado lá na Irlanda, porque os germânicos não chegaram lá. Aí século VII, Maomé teve lá no Oriente a sua revelação, unificou a Península Arábica, hoje a Arábia Saudita, e expandiu-se. Podia não ter tido esse desejo imperialista, expandiu-se para o norte da África, e do norte da África para o sul da Europa, da Península Ibérica, levando todo Platão, todo Aristóteles, toda a astronomia, medicina, aritmética gregas que tinham sido perdidas no Ocidente depois das invasões germânicas e que foram bem acolhidas e traduzidas por uma escola de tradutores que nós chamaríamos hoje interdisciplinar, interreligiosa, porque tinha judeus, muçulmanos, cristãos, tudo sob a proteção dos bispos, Toledo, de Sevilha. E aí a Grécia voltou, trazida pelos árabes. E Carlos Magno, século IX, que tomou o poder de uma maneira, vamos dizer, não muito limpa, na França, decidiu que o Império Romano não tinha acabado. Quando caiu em 455, diante dos bárbaros, ele não tinha acabado. Na verdade, ele era o próximo imperador romano. Mas para fazer isso era preciso desbarbarizar, o que significava recristianizar a Europa, e ele chamou os monges da Irlanda, que tinham guardado tudo. Eles não produziam mais nada, não inovaram mais nada, mas estava tudo contido lá, estava tudo congelado lá. E foi trazido, criou-se a escola de Paris, a escola de Fulda na Alemanha, e disseminou-se de novo uma cultura que tinha desaparecido e que foi revivificada ainda por cima pela trazida árabe da cultura grega traduzida. É um segundo começo da nossa cultura, e antes e depois, o caminho da reflexão racional sobre os princípios da fé. Portanto, o caminho de coesão da filosofia com a religião, que teve um território mais ou menos neutro na teologia, que é uma invenção ocidental cristã, procurou-se Deus, portanto a verdade, ou através da teologia. Também se procurou, mas aí é minoritário, na experiência pessoal direta com Deus, na experiência mística. Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Assis, etc. Significa uma suspensão da diferença humana, em que uma pessoa extraordinariamente especial vai na direção da experiência de Deus, que ele não pode fazer, obviamente não pode fazer, mas no último degrau dessa escada há o rapto místico, como é chamado. Deus o rapta, quando ele chegou tão perto que já não pode ir além, mas então vamos dar essa chance. Deus rapta. E a fusão amorosa que nesse momento é feita é a própria verdade, quando a pessoa baixa, depois não consegue dizer. E aí faz metáforas, no caso de Santa Teresa de Ávila, extremamente sexualizadas, penetra em mim teu dardo ardente, etc. E por aí, né? Porque não há como narrar a experiência do que não pode ser dito, porque a linguagem é finita, a razão é finita, etc. Então, conhecer ou não conhecer não é propriamente a questão, porque sabe-se que a verdade há
E é Deus. E como Deus é o Criador de tudo que há, nada que há é não criado. Então, está-se seguro de que a verdade, que não se pode saber tal qual ela é, está, no entanto, disseminada por todas as coisas que são, uma vez que todas as coisas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, consequentemente não são contraditórias com Deus, e nelas está parcialmente a verdade, o que nos permite então chegar a ela, a verdade, num regime de adequação. Do dislexo, um regime de adequação. É possível que essa seja a forma da verdade que esteja hoje em crise. Adequação foi a definição que Santo Tomás roubou, século III, roubou de Isaac de Estela, Isaac o judeu, que dizia, literalmente, Isaac e Santo Tomás: verdade é a adequação da coisa ao intelecto e do intelecto à coisa. Adequação significa, é da ordem do discurso, está assegurado de que a verdade é possível, ou seja, que o intelecto pode se converter na coisa e a coisa no intelecto por um processo de adequação, de correspondência, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e portanto tudo em princípio é verdadeiro, salvo quando nós o apreendemos mal, mas aí a culpa é nossa, na ordem do discurso, vamos consertar. E finalmente a visão de verdade como lei dos objetos, é a visão moderna, século XVII em diante, é a visão da ciência, da ciência positiva, que só descreve o qualitativo que está fora aqui. No começo dessa experiência, século XVI, Galileu, ele ensinou, disse: olha, se é para saber a verdade, descrevam as quantidades, as qualidades que puderem ser reduzidas a quantidades, reduzam, as que não puderem, desprezem. Então há uma nova experiência de verdade nascendo aí no século XVII, que tem por característica fundamental a objetividade, e a objetividade é porque na verdade ela não conhece os objetos, ela conhece as leis que regem os funcionamentos da natureza. Isso é um conhecimento objetivo, porque a lei é a impressão digital de Deus na natureza, uma vez que Deus criou a natureza e criou segundo sua própria lei, não havia de criar segundo outra coisa que não Ele próprio. Então Deus está fora aqui, agora, do Renascimento em diante, do moderno em diante, está fora, mas Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não pode ser conhecido, já sabia, não é novidade, mas eles tomaram como uma novidade. Mas Ele criou todas as coisas e criou segundo o quê? Segundo si mesmo, claro. Então, a mão de Deus está nas coisas, e isso é que é a lei da natureza. O que se precisa conhecer é a lei. Conhecendo-se a lei, conhece os objetos naturais. Mas é preciso conhecer a lei da gravidade para conhecer o sentido da maçã ter caído na cabeça do Newton, através do que descobriu a lei da gravidade, etc, etc, etc. Essa é então a objetividade ameaçadora, porque exclui todo o resto. A objetividade que a ciência moderna, Newton, implantou na sua relação moderna com a verdade, que deu no século XIX o positivismo, uma exacerbada descritividade de todas as coisas, nas suas aparências quantitativas, sem comentário, sem interpretação, sem produção de sentido, o que chegou até nós. Então, é daqui que nós chegamos ao momento atual da tecnologia, ou seja, de uma ciência que é técnica, de uma mistura de teoria e prática, em que já não dá mais para diferenciar o que é da ordem da verdade e o que é da ordem da utilidade. Isso foi sempre distinguido
Aristóteles, século IV a.C., perguntou o que valia mais e disse o teórico, tá? Porque está relacionado ao valor supremo, que é a verdade, o bem. Enquanto que o prático está relacionado ao útil. E a verdade é absoluta e a utilidade é relativa. Essa pergunta foi sendo repetida ao longo do tempo. Lá por meados do século XX, quando se começaram a fazer cálculos com o resto, do tipo, quantos judeus a gente precisa matar para liberar dinheiro para lutar na frente oriental que foi recentemente aberta contra a União Soviética? Todos. Então, tem uma conta e precisamos então agora de uma técnica que dê conta de não ficar caro. E aí foi aquela cápsula de gás e aquela coisa espantosamente horrível que nós conhecemos. Conta. As bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Conta. Quantos deles contra quantos nossos, por quanto tempo, para acabar no Pacífico uma guerra que já tinha acabado na Europa. Conta. Então a ordem da eficácia está começando aqui, ali pela década de 40, meados do século passado. Então essa ordem da eficácia, que é a ordem tecnológica em que ciência, verdade científica e utilidade, aplicação técnica, se confundem, se misturam, fazem uma fusão nunca antes imaginada na história dessa cultura, meu filósofo Luiz Inácio, em que a verdade entra em máxima ocultação. A verdade como uma experiência distinta, uma experiência que se pode fazer, que tem objeto, tem modo, modalidades de ser feita, entra em ocultação na essência da técnica contemporânea, porque a técnica é da ordem da eficácia, e na ordem da eficácia não se trata mais da verdade, trata-se dos resultados, trata-se dos efeitos, aquelas árvorezinhas que eu fiz aqui no começo da aula. Aqui, e é o nosso tempo, que se fala do fim da verdade. E se impõe a nós que estamos pensando isso, não por amor à simetria das épocas e tal, mas por sofrimento, desconforto, embaraço e espanto, atuais nossos, sofrimento concreto nosso, embaraço, espanto, desconcerto, concretos nossos hoje, levados a viver. Quando se diz que verdade não há mais, e o que move o pensamento é o desconforto, é o espanto, o que move o pensamento é o espanto de que possa ser isso, não haver mais verdade, depois de uma tão longa história de haver e de esse haver ser determinante para ser, para o ser. A nossa atitude será, se vocês quiserem, a de deixar vir a verdade da sua máxima ocultação, ali onde nós não a vemos, deixá-la vir. Mas isso o cientista não pode fazer, nem o tecnólogo, e se eles tiverem razão, o filósofo já perdeu o pé para isso. Porque a filosofia, nesse meio tempo, foi se convertendo numa teoria da ciência, numa epistemologia, uma lógica voltada para a eficácia, colada no mundo. Wittgenstein, grande lógico do século XX, o que ele diz? O que não se pode dizer, deve se calar. Quer dizer, o que não se pode dizer, o que não faz sentido lógico, deve se calar, porque é metafísico, porque é delirante, porque é religioso, alguma coisa assim. Quem pode fazer esse deixar vir a verdade? Aqui eu estou pensando então num dos meus amados filósofos. Eu tenho um grupo de 5 filósofos que são 7. Eu não sei quem que eu tiro. 5 maiores filósofos, são 7. Eu nunca sei qual que eu tiro, depende da época. Um que eu não tiro, está
Pareceu agora o Raul Gil, né? O que eu não tiro é raiva. Século XX. E o que diz Heidegger? Só o poeta é capaz de dar conta da verdade. Porque só ele é capaz da espera serena, da serenidade da espera, que não se precipita para um resultado, para um fim, para uma utilidade e eficácia. Porque a poesia, efetivamente, a poesia aí, a palavra poeta, significa criador. Então a poesia abre tudo, mas o poeta, que lida com a palavra, é privilegiado, por Heidegger podia ser a música. Não é eficaz para nada, ela não tem utilidade, ela é tratada mesmo ali como a cereja do bolo. E isso é bom que não tenha utilidade, porque isso é que dá a ela a potência de fazer diferente, de fazer diferença. Uma aposta, então, é que o poeta, que podemos ser nós, né? Que devemos ser nós, que o poeta possa fazer o movimento de deixar vir, não de provocar, porque provocar hoje se faz tecnologicamente. Provoca-se o que está disponível, como fundo de reserva, energia, o que for, provoca-se a vida, né? Para usar, para uso e consumo, para produzir resultados, acender uma cidade. Ele dá o exemplo do Rio Reno. O Rio Reno já foi um passeio romântico, já foi uma fronteira entre dois países, continua sendo. Já foi uma visita histórica interessante por causa dos castelos. Quando se fez uma usina sobre o Reno, ele passou a ser fonte de energia. E o que determina o Rio Reno na dimensão da essência da técnica moderna, como ele chama, ou seja, da tecnologia, é o fato de que ele é fonte, reserva para a produção de energia. Provocar o Reno é abrir as comportas. Então não é o tecnólogo que provoca a chama, não é o cientista, possivelmente, não sei, não gosto dessa ideia, mas possivelmente não seja o filósofo. O poeta pode se pôr nas imediações quase sagradas, né, daquilo que está na máxima ocultação, que é a verdade, a experiência do verdadeiro. O poeta é o que tem amor à verdade, amor ao ser. É aquele que não vive sem dizer as palavras que fazem um sentido que não é nem o da comunicação habitual, que precisa ser eficaz, nem o da comunicação lógica, científica, que precisa ser eficaz também, claro, mas sintaticamente correto. O poeta viola a sintaxe, o poeta destrói os sentidos dados, aqueles que servem para a gente comunicar e se entender. O poeta cria. No ato de criar, ele vai deixando vir a verdade, que não será mais agora discurso, nem Deus, nem adequação, nem lei. Talvez esteja próximo aqui dessa aletheia, talvez esteja até próximo da experiência mítica, o que a gente vai ver em seguida, quando fizer a correlação de identidade, de crise da identidade e amor, que é o segundo tema. Posso pagar? Todo mundo anotou. Posso? Aliás, eu vou ter que pagar então. A pergunta é ociosa. Vou fazer o mesmo movimento agora em relação ao amor. Então, identidade, crise da identidade e o que pode ser, na nossa cultura atual, o amor. Então vamos nos lembrar aqui, quando a verdade é aletheia, o amor é desvelo
cuidado, o pensamento é amoroso, porque está-se atento à totalidade do que é a mais do que nós humanos e que nós desejamos inteiramente para nós. Não fica nada fora. De modo que cuidar, desvelar-se, que é o ato fundamental para desvelar, desocultar o que se dá, o ser, a física. Pensar, desvelo, cuidado, pensamento, não é ciência, não é filosofia, pensamento. Vamos botar essa palavra assim, é uma palavra complicada, foi depois associada imediatamente a conhecimento, pensar e conhecer é a mesma coisa, não é aqui, não tem portugueses aqui, né? Se tivesse, se tivesse, não espera essa piada, não? Vou contar. Batalha entre portugueses e alemães. Então os alemães sacaram, davam um jeito de gritar aquilo rapidamente. E gritaram lá das fronteiras: todo mundo que é Manel, levante-se aí! Os manéis todos. Todo mundo que é Joaquim, levante-se aí! Sobrou um Augusto. Ele disse: todo mundo que é Fritz, levante-se aí! O cara falou: aqui não tem Fritz nenhum. Todo mundo levantou, né? Os alemães todos levantaram, disse: aqui não tem Fritz nenhum. Se tivesse. Se tivesse um português aqui, vocês saberiam que a palavra penso é band-aid, curativo. Pensar com uma ferida, isso ainda se dizia no português do Brasil, está meio fora de moda, mas pensar com uma ferida significa cuidar da ferida. Então, pensamento nesse sentido de cuidado, de desvelo, é uma forma amorosa quando se trata da verdade. Com relação aqui é verdade e amor. Eu tive que tratar um e outro, porque isso não é música que dá para fazer acorde, eu tenho que falar sucessivamente. Quando a verdade é discurso, tem a forma basicamente da filosofia. O que diz a palavra filosofia? Sofia é a sabedoria. Philos é o amigo. Filia é a amizade. E é a tendência na direção da Sofia, que não se tem. O filósofo não é um sófos, ele não é um sábio, ele é um ignorante. O nosso patrono Sócrates, que foi declarado o homem mais sábio da Grécia e sabia que nada sabia, dizia: tudo que eu sei, que eu não sei nada. Mas o Deus, porque isso foi dito pelo oráculo de Apolo, o Deus não mente. Portanto, ele sabe que ele não é o homem mais sábio da Grécia, mas ele tem que descobrir por que o Deus disse isso. E aí passou a vida inteira perguntando o que é isso, o que é isso, o que é isso, até que não aguentaram mais e o condenaram à morte, dando umas desculpas assim. Bom, então, o ponto de partida aqui é a ignorância, consequentemente é a busca. E o que é que se busca? É o que não se tem. E o que é que não se tem? É o que é outro de nós. É o que não se é. É o outro. O que não se tem é o outro. Portanto, a alteridade, o outro, né? A alteridade é a forma própria do amor, quando a verdade é o discurso. Quando a verdade é adequação, aí eu trouxe um verso do Camões, porque quando a verdade é adequação, o que é o amor? Vocês se lembram? Equivalência, correspondência,
coisa, adequação da coisa ao intelecto e do intelecto à coisa, corresponder, responder um ao outro a coisa e o intelecto, reciprocamente, verso de Camões, que aí vocês intuitivamente vão perceber do que se trata aqui. Transforma-se o amador na coisa amada. Essa é uma compreensão medieval. É que aquilo que a gente conhece nos transforma naquilo que a gente conhece. Que é uma ideia hoje esdrúxula para nós. Que conhecer um leão, por exemplo, nos torne um leão. Mas é que nós incorporamos pela leonidade aquilo que propriamente um leão é. E que fica fazendo parte de nós e nos converte, portanto, em leão, sem o que nós não podemos saber o que um leão é, porque não possuímos sua essência. Mas se nós possuímos sua essência, somos um leão, sem no entanto, ser um leão no sentido leonino, né? Felino do texto. Então há uma relação amorosa na adequação, que é a de que as palavras e as coisas não estão em mundos diferentes, senão a adequação não poderia existir. Há um laço amoroso entre o que se diz, o que é dito, daquilo de que se diz, e o que é aquilo de que se diz o que é dito, entre os humanos e o mundo. E esse laço é determinado pelo fato de que Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus, diz São João, ele pode estar errado, mas disse, e isso produziu toda uma teologia e uma religião, que é a religião cristã. Deus é amor. Deus não possui amor, amor não é um atributo da alma de Deus. Deus é amor. E sendo assim, tudo que é adequado entre conhecimento e coisa, sendo conhecimento e coisa criados, envolve um com o outro amorosamente, mas da ordem do discurso. Como eu tinha posto lá no outro esquema, discurso e adequação estão alinhados, mas as relações são aqui diferentes. Quando eu falei de Deus, eu disse, não é preciso conhecer, sabe-se. Essa ordem da fé. Aqui é preciso conhecer na ordem do discurso, porque nós não sabemos e não podemos não saber, ou não há verdade. Em Deus nós não sabemos porque não podemos saber, mas nós sabemos sem conhecer, que é a ordem da fé, que não existia no mundo grego. Fé, até existia Deus, mas a relação era cívica, né? Sócrates, a desculpa que deram para matar o Sócrates foi que ele não honrava os deuses da cidade. Quando a verdade é lei e se necessita da objetividade, o amor, a forma do amor, que pode garantir a objetividade, trata-se de conhecimento agora, do conhecimento verdadeiro. O amor às coisas é nesse sentido, atravessado pela objetividade. Não se pode conhecer se não se conhecer objetivamente. Portanto, querer as coisas é querer sua verdade objetiva, seu conhecimento científico. E isso pressupõe desinteresse, que tem nesse momento um sentido inteiramente positivo. Íntegro. Esse é estar dentro. O cientista não pode estar dentro do seu objeto, ou ele o contamina com a sua subjetividade, perde-se a objetividade, perde-se o conhecimento, e ao se perder o conhecimento, perde-se a coisa, perde-se o contato com o mundo. Então, é positivo ser desinteressado. Foi por alguns séculos positivo, até a arte. A arte desinteressada, a Torre de Marfim, mas sobre todas as ciências, é necessário ser
desinteressado. Vou botar aqui identidade de amor. A. Era identidade de amor? B. Trata-se agora do mal. Eu se lembro, na última aula, eu botei essas 3 dimensões de luta, né, de guerra. A identidade, porque nós estamos em crise de identidade, a identidade está em crise. O mal, porque aquilo sobre que se funda, hipótese, a cultura grega, e aquilo sobre que se funda, não é hipótese, está dito, a cultura judaica, é o amor ao outro, ao diferente de mim, ao a mais do que eu. Na nossa cultura atual, globalizada, em que se sabe da exclusão de mais ou menos metade da humanidade, mas já está feita a conta que mostra que a inclusão é impossível sem que estoure inteiramente o sistema. Então, assim, lamentavelmente, tem 3 bilhões de pessoas fora do esquema organizado do mundo globalizado. E o que isso significa? Significa que o outro pode perecer. O outro, quer dizer, nós não. O outro pode perecer. É o que eu costumo chamar de uma África de sofrimento. Não é só a África, mas é o território da morte. Né? Então, o outro pode perecer. E essa é a forma mais consumada do desamor. Isso está baseado numa diferença continuamente experimentada entre nós e eles. O que aconteceu na Noruega agora foi isso. O Appadurai, que é um antropólogo indiano, tem um livro chamado Medo do Pequeno Número. Os muçulmanos na Noruega constituem 0,85% da população. O manifesto do cara tomava a aliança marxista islâmica como um princípio de destruição do etnonacionalismo, que ele chama, norueguês. 0,85 precisam ser destruídos por serem o que são, por terem as ideias que têm, por serem o povo que são, não por nenhum motivo que viole uma lei ou qualquer coisa. Então ele tem um estudo muito interessante, sugiro a vocês. Aliás, quem fez aqui prova para vocês? Você respondeu a questão da Appadurai, é boa, né? Eu acho que Appadurai. Vale a pena seguir. Então, quando se faz a conta entre nós e eles, o que decorre daí é que, estando o princípio de identidade em crise, a diferença, que é o que a identidade, o princípio de identidade, vinha para assegurar. Se há um princípio de identidade, todas as diferenças são livres para ser diferentes, porque está tudo garantido pela unidade, pela identidade. Todas as multiplicidades, à vontade, espalhem-se, porque no final da noite o gado volta ao redil. A diferença fica sendo resto. Aí a gente pode propor, como lá o poeta, né? A gente pode propor um princípio diferente do princípio de identidade, princípio de semelhança. Nos tempos míticos, como eu já falei, né? Os gregos dos tempos míticos fizeram essa experiência das hibridações por semelhança. Os deuses não são homens,
mas são antropomórficos. Os homens não são deuses, mas são racionais. Dá para misturar e fazer semideuses, etc, etc, etc. Os judeus e cristãos fizeram a experiência a imagem e semelhança. O que significa isso? Que as coisas não são todas iguais entre si, mas não são todas diferentes entre si, porque identidade e diferença estão subsumidas na semelhança que há entre todas as coisas, porque todas foram criadas à imagem de Deus. Imagem não tem aqui o sentido, evidentemente, imagético, mas foram criados tal qual Deus se sabe. Porque, como eu já disse mais uma vez aqui, Deus não cria a não ser segundo Ele mesmo. Então, tudo que é criado, inclusive a mais pequena pulga, é criado à imagem de Deus. E o princípio que rege esses serem criados todos à imagem de Deus é o princípio de semelhança. Que semelhança? Nós hoje vivemos numa dimensão, agora estou falando de nós humanos, tá? Não vou falar das pulgas, não vem ao caso. Nós hoje vivemos numa dimensão de individualismo. Nós somos, todos nós, indivíduos e indivíduas. Nós temos relações de indivíduo a indivíduo que são relações de consumo. Nesse princípio de semelhança, diferente do princípio de identidade, que na sua crise se tornou excludente. A diferença é o resto. E o resto é o resto. O resto é, como a Mary Douglas diz, sujeira. E sujeira é o que está posto fora do lugar. O que está posto fora do lugar é o que não está incluído. É o que não está no mundo globalizado. O que não está no mundo globalizado está posto fora do lugar. É sujeira. Sujeira é resto. Faz. Não entra. Não tem entrada. Acabou a entrada. Então, de indivíduo a indivíduo é assim. É a ordem do consumo. Quem está tudo da grafia, né? Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Mas há a possibilidade de, nessa ordem da semelhança, que é diferente da ordem de identidade e diferença, que quebrou, possivelmente quebrou, nós estabelecermos a relação de pessoa a pessoa, que não é uma relação de consumo. Isso dá para a gente perceber transversalmente ou exemplificar nas formas atuais das relações amorosas e sexuais. É banal a gente ouvir como sendo positivo, como sendo constitutivo da possibilidade de uma relação, dizer: eu não quero uma relação permanente, ela também não. Isso nos torna livres, portanto, para ter uma relação. O ficar, a ficância, tem também um pouco essa qualidade. A intensa exploração do corpo, sobretudo feminino, estão querendo tirar a Gisele Bündchen daquele anúncio tão bom. Você não pode. Mas enfim, é uma intensa exploração midiática, publicitária do corpo feminino para vender uma coisa que não tem a ver com o corpo. Isso tudo está fora da relação de pessoa. A relação de pessoa a pessoa não é uma relação de uso, não é uma relação de consumo, porque uma pessoa é um sujeito. Quando um sujeito usa, consome outro sujeito,
este outro sujeito se torna objeto. Se alguém, no caso da prostituição, por exemplo, sim, a princípio nada contra se todo mundo tiver valor, mas o que acontece ali? Alguém satisfaz seu desejo em outra pessoa que se torna objeto dessa satisfação. O que tem mão dupla. Né? Alguém goza, alguém paga. Tem mão dupla. De uma operação da qual o outro é sujeito, que é também uma operação de consumo, uma mediada por corpo, outra mediada por dinheiro. Então, o uso do outro, o consumo do outro, não é uma relação de pessoa. A relação de pessoa a pessoa, é a relação de amor. A relação amorosa resgata a humanidade do princípio do mal, de que o outro pode perecer. Porque o outro é sempre uma pessoa. E de pessoa a pessoa, a única relação possível é a de inclusão. Porque nós somos iguais, não é identidade e diferença. Somos iguais na ordem da semelhança. Não é iguais como dois gêmeos. Somos iguais na ordem da semelhança. A semelhança é inclusiva. Pessoa a pessoa se incluem. A relação de inclusão é a relação amorosa, em geral, e amorosa entre pessoas, homem e mulher, homem-homem, mulher-mulher, como for, inclusive, especialmente, na ordem sexual. E o amoroso, a amorosa, está aqui para o princípio do mal. O amante, vamos dizer assim, o amante, está aqui para o princípio do mal, como o poeta esteve lá para a questão da verdade. A verdade e o amor se completam, portanto, no contexto da cultura contemporânea, no contexto pós-moderno, como atitudes revolucionárias, atitudes guerrilheiras. A capacidade de amar e não de usar. Tanto amar fora da dimensão do consumo, fora da dimensão do mercado. A capacidade de amar e a capacidade de criar são contravenenos para o mercantilismo do consumo dos outros e do consumo do mundo. São atitudes éticas e desafios políticos que, como eu disse lá no começo, podem ser ou não adotados, mas quem teria honestamente a coragem de esperar para ver em que vai dar, para ver se depois há alguma coisa para fazer. Portanto, criemos e amemos, né? Não sei se é saída, mas é forma de entrada numa guerra gentil, amorosa, que é para o empate, não é para a destruição do outro, que é para deixar o mundo viver, deixar vir a verdade da sua máxima ocultação e deixar que a humanidade se pessoalize e não desindividualize, como está acontecendo agora nos regimes de exclusão que nós conhecemos. E pronto, a próxima aula foi dada em relação à última aula e uma próxima aula será dada, da qual esta será a última aula, de modo que um dia nós vamos perceber que nós constituímos uma escola que ficou junta durante um tempo que não estava previsto na duração inicial, porque ultrapassa os currículos. É uma escola verdadeira e amorosa. Quem vai poder almoçar? Ninguém vai ao Rock in Rio. Nós vamos ao Rock in Rio, depois vamos. Eu vou ter que ser almoçado sábado. É? Não, eu vou ter que ser almoçado no bom, porque lá tá sempre primeiro.
Então vamos lá. Foi bom para vocês? Para mim foi. Eu estava nervoso. Estava pensando assim. No curso eu tenho 30 balas. Hoje eu tenho uma só. E eu quero que o pessoal volte. Vá que eu não consigo acertar ninguém. Agora, ó, vamos conversar com vocês. Nas aulas, antes vocês me interrompiam toda hora, fazendo perguntas e tal. E dessa vez ficou todo mundo quietinho, como se fosse uma conferência. Não era para ser uma conferência. Perguntas, comentários. Timidez à parte. Então tá bom. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou do mal, né? E na Idade Média, né, pelo menos para Santo Agostinho, o mal não existia, o mal em si, né? O mal era a ausência do bem, né? E nesse sentido, né, como é que a gente transporia para os dias de hoje essa questão assim do criar e do amar, né? Quer dizer, o amor como uma potência, né, de transformação, né, e a criação e a criação livre, né? Tem uma relação entre as duas coisas. E o técnico, né, o funcional, não lembro agora o eficaz, né, como uma morte. É bom você ter feito essa pergunta, porque eu me deixo levar pela paixão e frequentemente me esqueço de dizer que não é para a gente demonizar as tecnologias, a eficácia. Nós bem que ficamos desesperados quando os nossos computadores desfuncionam, quando as nossas impressoras ficam de TPM, quando a gente chega no banco e dizem o sistema caiu. E aí, como ninguém sabe mais fazer manualmente, acabou a operação. E a gente fica lá com o nosso tempo suspenso pelo sistema que caiu. A eficácia tecnológica, as simulações e simulacros que implicam numa dimensão de verossimilhança ou não são recebíveis. Né? Os virtuais com os quais a gente pode fazer imensas simulações de futuro, de cenários e, portanto, criar, alterar o próprio real, são altamente estimáveis. O que é preocupante é a ideia que os pós-modernos encenam, e aí lamento, mas eles dizem isso mesmo, a ideia de que eficácia virtual simulada excluem o real, verdadeiro, fundado. Excluem. Então acabou a história, tem esse sentido. Se é assim, o que está em caminho é a construção de um novo paradigma. E esse paradigma é de exclusão de toda a história, de todo o esforço de 26 séculos de perseguição do real na sua verdade, chamasse o ser, Deus, o homem, o indivíduo, é o que for, é a história. Então essa tensão que nós podemos manter porque fazemos na nossa vida comum. Quando chega a hora de fazer uma conferência ou de escrever um livro, parece que dá uma frenesia, assim, uma doença de filósofo, né? E que a gente tem que escolher, porque são contraditórios, a gente não pode deixar as contradições. Pode, deve. Né? Mas a experiência da paradoxalidade, de que não dá para resolver, escolher um ou outro, a gente, como eu sempre dizia para vocês, né? A gente vai ficar hemiplégico, de qualquer maneira. É só a escolha de qual lado do corpo que a gente valoriza mais ou menos e ficar hemiplégico naquele que a gente valoriza menos. Então, não escolher, manter-se nessa indecidibilidade, nessa paradoxalidade, é uma condição, é uma excelente condição, aliás, pré-condição para essa guerra de que eu estou falando. Nela, não demonizar as tecnologias, a eficácia tecnológica, etc., significa também não criar demônio. Ou seja, o mal que na tradição teológica cristã
católica com certeza. Não existe, a igreja até hoje não aceitou dogmaticamente que o diabo exista, porque ele seria um contra Deus. Existe no sentido ontológico do termo, né? Ele seria um contra Deus. Embora se fale muito nele, evidentemente, os padres, inclusive os papas, têm os que acreditam, os que não acreditam, mas dogmaticamente não está aceito, porque o mal efetivamente foi pensado sempre como privação do bem. O que há é o bem, e o mal será tanto maior quanto mais ele for privação do bem. O sistema eclipse. Há um determinado momento em que a lua desaparece, né? Esse momento é de eclipse, mas ela está lá, ela está encoberta, né? Quando a sombra passar, ela volta. Então, eu chamei de princípio do mal apenas para assinalar que é possível que nas sociedades em que nós estamos vivendo, na cultura em que nós estamos vivendo, a longa experimentação, desde Platão pelo menos, quarto antes de Cristo, que nomeou a palavra, né? A suprema ideia é o bem. Então toda a tradição da nossa longa cultura, tanto de fonte grega quanto de fonte judaica, foi a do bem. Que o princípio, e não só o princípio, mas o que há verdadeiramente é o bem. Seja, dê essa palavra, esse nome ao ser, a ideia suprema, né? Ou a Deus, é o bem. E que nós poderíamos estar ingressando, ou já ter ingressado, numa cultura em que o contraprincípio, não a contra coisa, o contraprincípio do bem, que é o princípio do mal, deixou de incomodar, na medida em que, bem, objetivamente, na ordem da eficácia, realmente há um número considerável, e aí quando se fazem as contas mais catastróficas, vai a mais de metade da humanidade. Eu estou mantendo metade aqui para ser um pouco conservador. Há metade da humanidade que não entra e que, portanto, pode perecer, porque ele não pode ser entendido por nós, esse contingente. Um bom exemplo talvez seja Ruanda, a guerra de Ruanda. A ONU estava lá para garantir a paz. Tinha as empresas europeias lá. Saíram todas as empresas. E depois a ONU saiu também. Porque a lógica daquele conflito não era a lógica dos conflitos ocidentais. Então, nós ocidentais não tínhamos o que fazer lá. Consequentemente, eles podiam se matar, que a rigor nós não tínhamos nada com isso. Por mais que isso nos incomodasse moralmente e tal. Mas o Ocidente saiu. Na guerra da fragmentação depois, né, que aconteceu depois da Iugoslávia, sérvios e croatas, bósnios, até hoje eu não sei quem é mocinho, quem é bandido ali, acho que todo mundo é bandido. Mocinho não tem ninguém, todo mundo é bandido. A Europa, aquilo é a Europa, né? A Europa custou a se mexer, porque a natureza da identidade daquela guerra era incompreensível para a Europa, porque tinha cristãos bósnios, tinha muçulmanos croatas, e tinha quem não era nem bósnio, nem croata, nem cristão, nem muçulmano, mas era, sei lá, sérvio, né? Como Petkovic, por exemplo. É sérvio, né? Como é que é lá? É sérvio. Então não dava para entender onde estava ali o bem e o mal. E a Europa ficou fora. Até que se tornou de tal maneira absurdo que ela entrou, que ela fez uma intervenção militar, botou uma certa ordem nas coisas. Né? Os africanos em geral. Tem gente aqui, acho que com idade suficiente para se lembrar de Biafra, da fome de Biafra. Tem fotografias horríveis, crianças totalmente esqueléticas, cobertas de moscas. Aquela fotografia célebre de uma criança morrendo e um urubu, um abutre, se preparando para bicar, estava só esperando a morte. E há uma grande discussão se o fotógrafo devia ter feito uma intervenção ou uma fotografia. Né? Uma foto sensacional e espantosamente dolorosa. Estetizou-se.
por essas fotos. Depois veio a grande fome na Etiópia. Aí fez-se uma bonita música, We Are the World, We Are the People, e um show em que os grandes pop stars da época vinham, cada um cantava a sua versão, depois cantava o coro e tal, ganhou-se uma grana com aquilo. Não sei se o dinheiro pode ter sido mandado para a Etiópia, mas já foi uma espetacularização do sofrimento. De um outro que não está aqui uma música, feita pelo pessoal todo que a gente sabe. Depois veio a guerra de Ruanda, aí todo mundo saiu fora, e eles se mataram, porque foi um genocídio consentido. Então, nesse sentido é que o princípio de que o outro pode perecer, ao qual a gente podia acrescentar, infelizmente, não temos nada a fazer com isso, é um princípio do mal, é um princípio do desamor, do abandono completo da alteridade, que está desde o início. O amor ao outro, o desejo de a mais do que nós, está embutido desde o início da nossa cultura, tanto do lado grego quanto do lado judaico. Está sendo abandonado. É irremediável? Pergunta. Se é irremediável, fechou a tampa. Se não é irremediável, o que nós não podemos saber a priori, né? Nós temos alguma coisa a fazer. Então, às vezes se fala em globalização vinda de baixo, que é dos movimentos celulares, tipo ONGs, etc., né? E que pode ser uma contra-globalização no sentido de que ela vai na ordem das políticas públicas e das qualidades e das causas, e não na ordem do consumo universalizado pelo mercado e tal. É uma tentativa, é uma maneira de dizer, não acredito que tenha sido encerrada a possibilidade do amor. Portanto, também não da verdade. Somos poetas, amantes e guerreiros da verdade e do amor. Agora, graças a Deus, o mal ainda não adquiriu uma dimensão verdadeiramente ontológica. O diabo não existe. Eu acho. Há quem creia. São duas, na verdade. Uma é muito pegando carona no que ele está falando, que ele perguntou para o senhor. Tem um autor que eu sei que também não passa pelo seu caminho, mas a partir da sua aula passou ele pelo... continua me chamando de senhor. Passou pelo meu, Né? que é o Terry Eagleton, que ele discute teoria literária, né? E o Terry Eagleton ele vai dizer assim que o pensamento marxista, né, tanto o pensamento marxista quanto o pensamento pós-moderno, eles tiraram Deus e o mal e as questões éticas que vinham dessa cultura cristã ocidental da discussão, né? Isso saiu da discussão. E ele vai falar assim, quando você faz isso, você corre o risco de deixar escapar, ele fala assim, né, do mesmo gancho que empalou adolescentes no Vietnã, o Khmer Vermelho, porque você não tem critérios éticos para julgar nada, né? E aí ele vai dizer assim, que o problema disso é que tanto Deus quanto o mal tendem a ser vistos como causa de si próprios, são causas de si mesmos, né? E por serem causas de si mesmos, levam a uma ideia de independência, de assim, não dependem de mais nada para ser. E ele fala, e esse é o grande problema da ideologia da classe média, do individualismo, né? Ele vai dizer assim, a ideia de monstro, a palavra monstro, quer dizer sozinho também, né? Então, assim, a nossa sociedade está constituída em cima de um princípio que nos leva a querer ser monstros, por isso o mal prospera. Essa é mais ou menos a ideia que ele traz. Então, essa é um pouco a coisa que eu queria ouvir, mas é um pouco do que o senhor já falou, né? Mas é algo que eu queria falar. E a outra questão que me intriga muito é quando o senhor fala essa coisa do conhecimento por semelhança, que é algo que eu meio que levei muito a sério assim, na minha pesquisa, e chega um determinado momento que é enlouquecedor, porque tudo pode ser semelhante com tudo, na verdade, né? E você perde os critérios, assim, a gente questiona o critério científico, você positivista. Tinha critérios de exclusão, de repente você tem um critério de tão absoluta inclusão que não sabe como lidar com ele. Certamente a academia não vai gostar disso, né? Dá uma maneirada na sua tese. Mas é exatamente essa experiência que eu estou propondo. É um princípio de inclusão de tal ordem que ele não se faz por abolição das diferenças e um resgate da identidade total. Não, ele se faz porque identidades e diferenças não se opõem mais na ordem da inclusão e da exclusão.
Eu acho que daqui a uns 3 anos eu chego nos pós-modernos. Estou no século XX agora. Começou em 2002 com os pré-socráticos. Estou no século XX agora. Eu acho que em 2, 3 anos eu chego nos pós-modernos. E aí eu vou ter que ter essas brigas. Que eu queria fazer com os pós-modernos, claro, mas eles não têm interesse nisso. Porque para discutirem isto é necessário que a verdade seja possível, que haja fundamentos e que a gente esteja trabalhando sobre o real. E portanto eles já perderam. Se eles conversarem, eles já perderam. Então eles não vão conversar. Mas eu vou simular, bem pós-modernamente, talvez através de um diálogo, essa conversa não mantível, mas desejável, necessária. Pretendo ser o mais honesto possível. Fui muito amigo do Baudrillard, de modo que, além dos textos dele, eu conheço a cabeça dele. Então, acho que ele vai ser o meu sparring, aquele em que o Sócrates batia. Acho que vai ser ele, com seus textos e sua cabeça. Não vou botar o nome, claro, porque dá processo. Mas aí é que eu vou saber. Nesse meio tempo você vai ter que escrever uma tese. E aí você me diz o que você encontrou. Depois a gente assina junto um artigo. Pronto, deu? Está muito bem, ó. Vocês são máximos. Eu fiz um cálculo assim. Eu tenho 100 alunos de filosofia por ano, dos quais 10% desaparecem, trancam, têm equivalência, somem, embora. Então 90. Ofereço uma eletiva no quarto. Metade vem. Mais ou menos, um número redondo, 45. Fiz o convite, 33 confirmaram. Maravilha. Nem todos puderam vir. Tem gente, talvez, quem é que estava na ponte? Vitor. Né? Não, eu não estava na ponte. Teve um acidente na ponte que parou meio. Você chegou então. Daí eu pensei que fosse o outro Vitor. Vitor. Não, Ali. Vitor. Whatever. Tem um outro Vitor. Eu vou ficar com o nome dele. Ontem aconteceu uma coisa ótima, esse negócio de esquecer nome, né? Mas é o outro Vitor, pensei que era ele. Tem muita gente perdida por aí. Ontem eu estava dando uma aula sobre o averroísmo latino, de que vocês não se lembram mais, mas eu falei. Digo pela razão, digo pela fé. E aí estava botando o nome dos principais filósofos da corrente. Aí botei lá Sigé de Brabant e eu sei que é de Dácia, é da Dácia, lá do norte da Europa. Mas não me lembro do nome dele, eu botei X de Dácia. Se eu me lembrar até o fim da aula, eu digo para vocês, etc e tal. Daqui a pouco uma menina disse: Boécio. Disse: pô, legal, como é que você sabe isso? Eu fui no Google e botei fulano de Dácia. Aí ele respondeu: você quer dizer Boécio de Dácia? Então não sei se vai dar para botar no Google ou botar lá Vitor. Alguma coisa. Não é da nossa turma. Não é dessa turma. Não é. Vocês dois, não. Então eu fiz com isso. Então, ó, vocês são máximos. Ano que vem eu vou convidar de novo. Aí juntando com a turma de 2007, eu não sei como isso vai ser, mas como provavelmente o número dos que topam, cheios de entusiasmo, e dos que acabam chegando, encolhe, talvez dê para 2 anos aqui nessa sala, porque eu quero que seja nessa sala, eu quero assim que a gente seja. Aqui é a nossa casa, né? E pronto, a gente fica aí no ano que vem, eu invento uma outra coisa para, a partir da última aula, avançar um pouquinho. Então, muito obrigado por terem estado comigo essas 2 horas, uma aula longa. E pronto. Obrigada a vocês.